Meus queridos, eu queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias na Epístola de 1 Pedro, capítulo 4. Nós vamos ler os versículos de 1 a 17, de 7 a 11. Primeira Pedro 4, nós leremos do 7 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o domínio, pelos séculos dos séculos. Amém. Curve sua fronte, vamos rapidamente orar ao Senhor. Pai bendito, nós te louvamos, ó Senhor, pela oportunidade de estarmos na tua casa. Te agradecemos, ó Deus, porque podemos livremente te cultuar. Te agradecemos, ó Senhor, porque estando aqui, ó Pai, podemos abrir os nossos lábios e te bendizer e também ouvir a tua palavra para sermos edificados. Pedimos que teu Espírito Santo haja em nosso meio, para que a tua palavra edifique a igreja, encha o nosso coração de alegria, e para que possamos, ó Deus, sair daqui mudados, transformados, para que andemos conforme a tua boa, santa e perfeita vontade. É a oração que fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, temos vivido tempos difíceis. Eu sei que dizer isso está sendo sempre presente nos púlpitos e nas mensagens que nós ouvimos. Mas é verdade, temos presenciado esses dias um conflito que tem nos chamado a atenção e tem preocupado a todos nós. Conflito que vem se arrastando, né, da Rússia contra a Ucrânia, e isso logo após um momento também difícil da humanidade, que ainda está sendo, não estamos livres totalmente disso, a grande pandemia que nós vivemos nos últimos 2 anos, promovida pela Covid-19. E vendo aí as redes sociais e lendo ali o que os irmãos colocam, nós temos visto muitas pessoas preocupadas, dizendo ou perguntando: será que nós vivemos o fim dos tempos? Será que se iniciou os últimos dias? E me parece advir dessa preocupação 2 outras perguntas que são feitas por aqueles que estão preocupados com essa questão de que momento nós vivemos à luz da palavra de Deus. Quando começa o fim dos tempos, é a pergunta. Será que nós estamos vivendo esse período? E o que devemos fazer ou como devemos agir? Eu tenho percebido essa preocupação diante do cenário que nós vivemos. Vivemos há 2 anos atrás, e o cenário de uma guerra, ou de uma possível guerra geral, eminente nos nossos dias. Esse texto que nós lemos aqui da Epístola de 1 Pedro, ele vai responder essas questões. Que tempo que nós vivemos? Será que temos que estar atentos a esse momento de fim dos tempos ou de últimos dias? Isso é uma realidade para nós? E se isso é uma realidade, como devemos nos comportar? E nesse texto especificamente que nós lemos, o apóstolo Pedro ele vai tratar de como nós devemos nos comportar como igreja, com os irmãos. A Epístola de Pedro foi escrita, meus irmãos, acerca do ano 60 a 62, ali depois de Cristo, ano Domini. O apóstolo Pedro se encontrava em Roma quando escreveu, vivia sobre o Império Romano dominava toda a grande parte do mundo existente, e quem imperava naqueles tempos
era o imperador Nero, que logo após viria a impetrar uma perseguição ferrenha aos crentes. O próprio apóstolo Pedro, provavelmente, a história nos relata que 2 anos depois de escrever essa epístola, foi martirizado ali pelo Império Romano. A carta, se você voltar os seus olhos lá para o capítulo 1, versículo 1, você vai ver que o apóstolo Pedro, ele escreve para irmãos que estavam dispersos e eram forasteiros em terra distante. Ou seja, irmãos que viviam fora da sua terra, fora daquela região de Jerusalém. Não necessariamente apenas para judeus, mas ele escrevia para gentios que estavam ali, irmãos em Cristo que viviam fora das suas terras. Ali o objetivo do apóstolo Pedro nessa carta, entendendo que aqueles irmãos estavam em situação frágil, porque estavam em terra distante, vivendo no meio de pessoas que não comungavam da mesma fé que eles, o apóstolo Pedro vem a encorajá-los e também orientá-los e exortá-los nesta epístola. Uma leitura da epístola vai nos trazer essa percepção de que a todo momento o apóstolo Pedro encoraja aqueles irmãos, ciente da situação que eles viviam, e também exorta aqueles irmãos a viverem a fé cristã, uma fé genuína diante daquela situação que eles viviam. Ele faz isso de maneira maravilhosa, por assim dizer. Veja o que o apóstolo Pedro, ele diz logo lá, e peço que os irmãos fiquem com as suas Bíblias abertas para que possamos ler alguns textos. O apóstolo Pedro, lá no capítulo 1, no versículo 1, ele já vai revelar uma verdade maravilhosa para aqueles irmãos. Maravilhosa. Ele vai dizer assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz a vós sejam multiplicados. Veja que logo na abertura da carta, Pedro diz quem ele é, e logo em seguida ele chama ele reconhece que a situação daqueles irmãos era difícil, porque ele diz logo que são forasteiros da dispersão, cita as regiões, mas ele vai fazer questão de dizer, ou de lembrá-los, quem eles são em Cristo, eleitos do Senhor. E ele, mais do que isso, ele vai dizer, eleitos segundo a cooperação da Trindade. A cooperação da Trindade. Ele vai lembrar aqueles irmãos que o Deus triuno trabalhou nas suas 3 pessoas e trabalha nas suas 3 pessoas para a salvação daqueles irmãos. Veja que ele diz, segundo a presciência de Deus, ou seja, do conhecimento relacional de Deus, em santificação do Espírito Santo, para a obediência e aspersão do sangue de Cristo. Ou seja, lembrem-se de que um dia na eternidade, a Trindade trabalhou, pensou em cada um de vocês, para que vocês fossem eleitos do Senhor. Mais à frente, ele no versículo 12 vai dizer, a eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas, para aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam perscrutar. Ele está falando sobre os profetas que foram dados também por Deus. É como se ele dissesse, meus irmãos, Deus trabalhou na eternidade e providenciou todas as coisas, inclusive os profetas, que ministraram para que vocês recebessem a revelação em Cristo Jesus. Veja que essas palavras deveriam animar aqueles irmãos. Eles eram eleitos do Senhor e alvos da providência de Deus no tempo para que recebessem a Cristo. No capítulo 2, também alegrando aqueles irmãos com essas verdades, o apóstolo Pedro vai fazer uma das mais belas asseverações bíblicas. É um texto que é muito conhecido da cristandade e que nós nos alegramos também nele. E a intenção do apóstolo Pedro era justamente essa, que aqueles irmãos soubessem quem eles eram e se alegrassem nessa verdade. Capítulo 2, versículo 9, ele vai dizer, vós, porém,
sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E ele continua: vós sim que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Que maravilha poder ouvir essas coisas. Nós aqui nos alegramos com essas verdades acerca do povo de Deus, e aqueles irmãos certamente foram edificados, encorajados acerca dessas verdades que o apóstolo Pedro escreveu para eles. Mas o apóstolo Pedro também, ele, além de encorajar os irmãos com essas verdades, ele também vai exortá-los, porque as bênçãos de Deus para o povo do Senhor, elas geram responsabilidade. Dando uma aula lá na nossa igreja, aos jovens, falando sobre Abraão, eu tocava nesse assunto. O Senhor, a salvação, ela é um ato do Senhor. Ela é um ato de Deus para com o pecador. Deus o elegeu, Deus o regenera, Deus é quem justifica, Deus é quem santifica, é Ele quem glorifica. Mas ao passo de que Deus é o autor e consumador da nossa fé, de que Ele é quem é o autor e consumador da salvação, Ele também requer alguma coisa de nós. E a única coisa que o Senhor requer do seu povo é obediência. Aquele que foi resgatado das trevas, transportado para o reino do amor do Senhor, ele tem que ter uma vida diferente. Ele é transformado justamente para viver de outra forma, não mais dirigido pelo seu coração pecaminoso, mas dirigido pelo Espírito do Senhor. E Pedro vai exortar os irmãos nesse sentido. Veja, no capítulo 2, versículo 11, ele vai dizer: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. E aí Pedro vai continuar até a chegada ao texto que nós vamos tratar hoje. Ele vai continuar exortando aqueles irmãos acerca da vida cristã no casamento, da vida cristã como servos. Ele vai orientar aqueles irmãos que viviam dispersos a como deviam proceder, sendo eles alvos do amor de Deus. E aí nós chegamos então ao texto que nós vamos tratar nessa noite. Eu vou ler novamente o texto e aí nós vamos seguir para a elucidação daquilo que nós vamos tratar. Capítulo 4, versículo 7. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros e sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eu peço que os irmãos fiquem atentos, porque nós vamos tratar dos pontos agora do sermão, e observem como o apóstolo Pedro, nessa pequena perícope, ele escreve, obviamente ali pela ação do Espírito Santo, ele escreve de forma progressiva aquilo que ele quer falar. E assim nós vamos tratar esse texto. Primeiro nós vamos ver a apresentação do contexto quanto ao tempo que viviam. Pedro vai dizer que tempo é esse que eles viviam. E o tempo que eles viviam é o nosso tempo, é o tempo que nós vivemos também. Nós vamos entender isso. Depois nós vamos ver
que ele vai evoluir. Dito qual é o contexto, o tempo, Pedro vai falar agora dos deveres dos cristãos. Se nós vivemos esse tempo, qual é o nosso dever para com Deus e para com os irmãos, à luz dessa verdade? Como ponto 3, nós vamos ver que a execução dos deveres, a execução desses deveres que Pedro vai relatar, ela deve obedecer à prescrição da vontade revelada de Deus, que não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito que nós vamos ao Senhor. Deus, Ele estabelece a forma. E por último, nós vamos ver a execução desses deveres deve objetivar a glória de Deus por meio de Cristo. Esses deveres que nós temos de viver uma vida santa têm um objetivo: glorificar ao Senhor. Nós vamos trabalhar nesses 4 pontos. Veja como o apóstolo inicia no versículo 7. Ele vai dizer: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Quando Pedro inicia essa perícope, ele, usando essa expressão ora, ele obviamente quer se reportar alguma coisa que ele havia falado. Ele vinha falando e diz ora, ou seja, acerca disso, sendo isso verdade, ele prossegue falando aquilo que ele queria falar. E quando ele faz isso, meus irmãos, o apóstolo Pedro, ele queria lembrar aquilo que ele havia falado em 2 aspectos. Aquilo que ele havia falado desde o início da carta, mas também aquilo que ele havia falado logo anteriormente. E se você voltar os seus olhos para o capítulo 4, versículo 1, do 1 ao 6, o apóstolo Pedro vai falar justamente dessa mudança de vida. Ele vai dizer no versículo 2, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. E ele vai prosseguir nesse sentido. Ou seja, quando ele diz ora, ele está dizendo, olha, dito tudo o que eu disse, de que Deus é maravilhoso, de que Deus nos elegeu, nos fez nação santa, sacerdócio real, também que nós devemos ter uma vida santa, à luz disso, aí ele vai continuar e vai dizer, o fim de todas as coisas está próximo. E por que ele diz isso? A gente precisa entender por que o fim de todas as coisas está próximo. Porque quando ele diz ora, ele remete a tudo aquilo que ele falou do advento de Cristo. Ele falou do advento de Cristo. Pedro aqui, ele vai lembrar aqueles irmãos de que Cristo já veio. O cumprimento do Antigo Testamento, com seus mandamentos, por assim dizer, pelos sacrifícios que eram feitos, aquilo que os profetas falaram que haveria de acontecer, se cumpriu em Cristo. E por isso se vivia os últimos dias. Por isso se vivia os últimos dias. É interessante falarmos sobre esse assunto, porque eu percebo que no nosso meio, no meio da cristandade e no meio da igreja presbiteriana também, nós vemos irmãos que têm dúvidas sobre esse assunto. Como se dará o fim dos dias? Como será isso? Será que nós esperamos algum sinal ainda? Será que alguma coisa deve acontecer extraordinária para que dali então nós marquemos, não, a partir de agora sim Cristo poderá voltar? Nós vemos que o apóstolo Pedro tinha muito claro que viviam os últimos dias, que a qualquer momento Cristo poderia voltar. Esse é um assunto que divide as denominações, tanto que nós temos 3 visões majoritárias para isso. Nós temos acerca do milênio, acerca do tempo que se dará a segunda volta de Cristo. Esses são os últimos dias. O último dia é considerado o tempo em que o Senhor Jesus Cristo virá estabelecer o seu reino para alguns. Então nós temos 3 visões majoritárias, mas aqui nós abraçamos como reformados, o amilenismo, ele nos diz que Cristo veio, venceu a morte, e o reino de Cristo, o reino temporário de Cristo se estabeleceu. Nada mais falta. Cristo, quando pôr sobre o estado dos seus pés os seus inimigos, ele voltará. E isso ninguém sabe, pode acontecer hoje, agora. Então, por isso que o apóstolo Pedro diz, vivemos os últimos dias, os dias do reino temporário de Cristo. E então, quando Cristo pôr sobre o estrado dos seus pés
todos os seus inimigos, vencer todos os seus inimigos, ele virá e entregará e julgará os vivos e os mortos, entregará o reino ao Pai, que governará para todo sempre. Então, interessante que essa era uma percepção clara para aqueles irmãos. Clara, eles viviam na iminência da volta de Cristo. Eles viviam na iminência, esperando, aguardando, ansiosos e certos de que poderia acontecer a qualquer momento. O governo provisório de Cristo está em curso e durará até a sua segunda vinda, e ninguém sabe quando isso acontecerá. Ou seja, vigiemos e oremos, sejamos atentos àquilo que a palavra de Deus nos diz. Tendo então Pedro feito essa contextualização de que eles viviam os últimos dias, de que salvos por Cristo, aqueles irmãos já viviam esse tempo, ele passa a tratar com eles de qual maneira deveria ser o seu comportamento. Salvos por Cristo, vivendo os últimos dias, qual deveria ser o comportamento daqueles irmãos. E aí ele vai tratar acerca, primeiramente, do dever que visa o relacionamento com Deus. Siga a leitura comigo novamente no versículo 7. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, ou seja, considerando que o fim de todas as coisas está próximo, sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Pedro já tinha alertado aqueles irmãos sobre serem criteriosos e sóbrios, sobre essa questão de como viver a vida cristã. No capítulo 1, versículo 13, Pedro já tinha dito que eles deveriam ser sóbrios e que não se amoldassem às paixões que tinham anteriormente. No capítulo 4, 2, ele vai dizer que porque Cristo ressuscitou, eles não deveriam viver conforme as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. E agora, no versículo 7, Pedro novamente admoesta aqueles irmãos em favor da sobriedade e inclui o fato de que deveriam ser criteriosos, observadores, atentos da vontade de Deus. Veja que Pedro relaciona, interessante que Pedro diz, sejam criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Pedro ele faz uma relação direta do proceder criterioso e sóbrio que deveriam ter e a questão das orações. Ou seja, se vocês forem criteriosos e sóbrios, sejam porque vocês poderão se reportar a Deus em santidade através das orações. Se vocês não forem criteriosos e sóbrios, vocês não poderão se elevar a Deus. Isso por uma verdade muito simples, meus irmãos, muito simples. Ninguém que vive conforme as paixões dos homens busca um relacionamento com Deus. É incoerente isso, é incoerente. Então, sendo criteriosos e sóbrios, sendo observadores da vontade de Deus, nós temos acesso ao Pai, nós buscamos um relacionamento com o Senhor. Essa era a preocupação de Pedro, que uma vida de santidade nos deixe em condições de buscar ao Senhor. A oração é um meio de graça maravilhoso que Deus deixou para nós. A oração é um milagre, e que muitas vezes nós não reconhecemos esse milagre quando negligenciamos esse momento de relacionamento com Deus. A oração, ela faz com que um pecador miserável, totalmente depravado, que foi alcançado pelo sangue de Cristo Jesus, o Senhor que morreu na cruz para nos salvar, possa levantar a sua voz, não mais como inimigo, mas como filho, como família de Deus, e falar ao Senhor, que está atento e que inclina os seus ouvidos todos os dias, a qualquer hora do dia, para nos ouvir. Se você precisar de um médico, pode ser que ele não lhe atenda. Se você precisar de um advogado, pode ser que ele não lhe atenda. Mas o reto juiz, o Senhor soberano, aquele que é todo-poderoso, que nem o céu dos céus pode conter, ele está 24 horas por dia, todos os dias, com ouvidos inclinados para ouvir a oração dos seus filhos. E Pedro diz, sejam criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Então, o nosso comportamento, meus irmãos, a nossa disposição a obedecer,
ela vai determinar o relacionamento que nós vamos ter com o Senhor. E ele chama a atenção daqueles irmãos para que eles tenham esse relacionamento santo com o Senhor. Uma fala do autor e escritor MacDonald, ela nos serve de alerta sobre a falta desse relacionamento com Deus. Ele vai dizer assim: uma pessoa se torna semelhante àquilo que ela adora. Quando abandona o verdadeiro Deus, seus valores morais são automaticamente relativizados. Uma pessoa se torna semelhante àquilo que ela adora. Se nós adoramos ao Senhor, é isso que Pedro traz aqui para esses irmãos, se nós somos adoradores de Cristo, nós temos que parecer com Cristo. Aqueles irmãos deveriam parecer com o seu Senhor, como nós devemos parecer com o Senhor Jesus Cristo. Sejamos sinceros, meus irmãos, façamos uma autoanálise que é salutar para o nosso proceder. Será que temos valorizado o nosso tempo de oração? Isso é uma pergunta que eu, antes de fazer para os irmãos, já fiz para mim. Já observei em mim. E certamente tenho falhado. Certamente tenho falhado. O que Deus requer de nós é que nós tenhamos o nosso relacionamento com Ele como prioridade nas nossas vidas. E muitas vezes nós, por conta de trabalho, conta de nosso trabalho fora da igreja, que se soma com o trabalho junto da igreja, nós nos enchemos de atividades e muitas vezes negligenciamos um momento maravilhoso de nos dobrarmos diante do Senhor e buscarmos a sua presença em oração. Será que as nossas ocupações têm feito isso conosco? Devemos estar alertas a isso. Há um tempo atrás, há uns anos atrás, eu vi um vídeo que me marcou, isso faz acho que uns 10 anos isso. E eu não lembro qual era o grupo que fazia, mas homens vestidos de preto ao redor de uma mesa, e eles faziam um teatro como se fossem demônios. E Satanás estava ali e ele dizia: rapaz, já fizemos de tudo para o povo não adorar a Deus. Nós já perseguimos, rasgamos Bíblia, queimamos os cristãos, cortamos língua, fizemos de tudo. E a igreja do Senhor cresce. Aí um deles disse: eu tenho uma ideia. O que é que a gente vai fazer? Eu tenho uma ideia. Vamos entupi-los de afazeres. Vamos dar muita coisa para eles fazerem. Vamos ocupar o tempo deles, ao ponto de que eles tenham a Bíblia, mas eles não leiam. Ao ponto de que eles não tenham tempo para o Senhor. Me parece que a leitura que aquele pessoal fez foi bem assertiva. É isso que tem acontecido nos nossos dias. E o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, nos chama a atenção para isso, para o nosso relacionamento com Deus. Que nós não negligenciemos esse tempo com o Senhor. Mas veja que, como de forma progressiva, o apóstolo Pedro, ele vai agora tratar do dever que visa o relacionamento com o irmão. Ele falou do tempo que vivemos, ele falou que, à luz desse tempo dos últimos dias, é importante que nós sejamos criteriosos e sóbrios para um relacionamento de santidade com Deus, através da oração. E agora ele vai como que descer mais um degrau e dizer, e nos chamar a atenção para o relacionamento para com o nosso irmão, que só é possível um relacionamento de santidade com o nosso irmão, se tivermos um relacionamento de santidade com Deus. Versículo 8, ele vai dizer: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Interessante, grife na sua Bíblia, se você quiser, o que Pedro diz aqui: acima de tudo, porém, tende amor intenso. Pedro quis realmente chamar atenção para a forma que nós devemos amar os nossos irmãos. A palavra grega usada por Pedro aqui para descrever amor é ektenis, que quer dizer aquilo que nunca falha. Aquilo que nunca falha. O reverendo Hernandes Dias Lopes, comentando esse texto, ele diz que esse vocábulo, ele também traz a ideia do atleta
que estica os músculos para dar o máximo de si na corrida. A ideia, meus irmãos, acho que todos nós já vimos vídeos de atletas, principalmente de maratona ou de provas difíceis, que o atleta está ali esmorecido, está acabando com todas as suas energias, mas ele continua para poder chegar na linha de chegada. Tem vídeos que mostram atletas passando por isso, chegando nas últimas energias, tanto que quando ele passa a linha, ele já cai, já é inclusive até socorrido. A ideia é essa, que nós amemos com esse esforço tremendo, completo, com todas as nossas forças. Foi isso que o apóstolo Pedro quis dizer aqui, amor intenso, que nunca falha, um amor que nunca falha. E a mensagem de Pedro aqui é importante que nós destaquemos quando ele diz que tendem uns para com os outros amor intenso, porque o amor cobre multidão de pecados. Não é que o apóstolo Pedro está formulando uma doutrina de que se eu amar, os pecados são perdoados. A gente sabe que os pecados foram perdoados pelo sacrifício de forças espirituais, mentais e físicas para amar aquele que não é digno de ser amado. Difícil, né? Mas foi exatamente isso que Deus fez por mim e por você. Nós não éramos dignos, nós não somos dignos do amor de Deus. Mas Deus decidiu nos amar a si mesmo. Nada em nós fez com que Deus olhasse e dissesse: não, esse rapaz aqui, Tiago, ele é um cara bacana, eu vou amá-lo. Muito pelo contrário. Se Deus aplicasse a justiça dele, sem o sacrifício de Cristo, a nós teríamos consumidos. O que nós merecemos de Deus, na verdade, é a condenação. Ele não nos condena por misericórdia. E, mais ainda, Ele nos dá, através da sua graça, a salvação em Cristo Jesus. E é dessa forma que nós devemos olhar para o irmão. Se nós esperarmos motivos maravilhosos para amar o próximo, nós nunca vamos amar. Porque somos pecadores e falhos. As pessoas vão nos frustrar. Amar é uma decisão, não é meramente um sentimento. Eu olho para aquele irmão, aquele ali eu amo. Por quê? Não sei, eu senti. Não existe isso, o amor é uma decisão. Eu decido amar aquela pessoa, mesmo com todas as suas falhas e seus problemas. Por quê? Porque Cristo a amou também, e Cristo me amou na condição de pecador. É isso que o apóstolo Pedro diz àqueles irmãos: amem uns aos outros, com amor imenso. Esses dias, acerca do que eu falei no início, nós temos visto, nós temos presenciado e a imprensa tem cobrido a guerra lá da Rússia com a Ucrânia. E eu achei interessante uma coisa que aconteceu ali pelo início da guerra, mas que vem acontecendo também ao longo dos dias. Essa aqui, particularmente, diz respeito ao presidente daquele país, da Ucrânia. E aí eu não estou fazendo juízo de valor nenhum, não é minha função aqui. Aqui eu estou para pregar a palavra do Senhor. Mas me chamou a atenção que aquele homem, ele foi convidado, né? Ele recebeu um convite dos Estados Unidos para ser retirado da zona de guerra. E ele poderia aceitar. Ele poderia sair daquele momento ali e, a partir de outro lugar mais seguro, como chefe do exército, ele poderia ali comandar suas tropas. Mas a resposta daquele homem aos Estados Unidos foi de que ele não aceitaria. Agora, é interessante que a gente saiba que aquele homem ele está enfrentando um dos exércitos mais poderosos do mundo. As chances de sucesso dele são ínfimas. É só milagre para eles vencerem. Já as chances dele ser achado e morto são enormes. E certamente aquele presidente, o Zelensky, ele sabe que as pessoas do país dele não são perfeitas. Muito pelo contrário, tem seus problemas, tem opositores, tem aqueles que não apoiam ele. Mas com essa atitude de dizer, eu vou ficar aqui,
porque aqui é minha terra, aqui é o meu povo, e vou lutar junto com o meu povo, demonstra, de certa maneira, um amor para com o povo, para com o país, que cobre os problemas daquele país. Veja que agora ele não está preocupado com os problemas, se alguém gosta dele ou não. Ele está colocando a vida dele em risco, por amor ao seu país. Imagine nós como devemos agir, como nação santa, como povo que somos de Deus, em relação aos nossos irmãos. É essa ideia, obviamente que isso é uma ilustração, mas é essa ideia de amor que cobre multidão de pecados. Devemos amar os nossos irmãos acima dos problemas que eles apresentam. Amar ao irmão a ponto de que possamos, numa determinada situação, dar a vida pelos nossos irmãos. É isso que o apóstolo João fala na sua epístola também. Como então devemos agir em relação àqueles que fazem parte da família celestial, à luz dessa ilustração? Será que temos amado assim, meus irmãos, a ponto de cobrir as imperfeições dos nossos irmãos? A ponto de nos preocuparmos com os nossos irmãos, de perdoar-lhes quando falham conosco? Ou, na menor das discordâncias, nós já caímos na quebra do 6º mandamento e já matamos aquele irmão no nosso coração? Será que o nosso amor tem sido obediente à palavra de Deus? Ou, na menor dos problemas, nós já descartamos aquele irmão porque em Cristo morreu? Pedro chama a atenção a isso. Amem intensamente, apesar dos problemas que temos uns com os outros. E aí ele evolui, ele diz, amem uns aos outros, mas sirvam também uns aos outros. Porque dizer que ama é muito fácil. O amor ele tem que ser relacional. Dizer que eu amo um irmão distante, ok, posso amar um irmão distante. Mas eu preciso necessariamente, se eu amar alguém, destinar energia, empenho e força para com aquela pessoa. Veja a nossa família. Nós amamos os nossos filhos e por isso nós nos entregamos, nos sacrificamos com tempo, com esforço, para que eles sejam beneficiados. E Pedro vai falar isso aqui. Veja o texto a partir do versículo 9. Depois de dizer que devemos amar com essa intensidade todos os irmãos, ele vai dizer, sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, ou seja, abra sua casa para os irmãos, se relacione com os irmãos, receba aqueles que precisam, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus, sede hospitaleiros e sirvam uns aos outros. Pedro faz questão de deixar claro que esse amor não pode ser verdadeiro se ele não gerar uma ação de servir aquele que é alvo do amor. Foi assim que Deus nos amou. Deus nos amou e não ficou só na fala, na revelação, no proto-evangelho do Antigo Testamento. Ele nos amou e ele, porque nos amou, deu aquilo que lhe custava mais, o seu Filho amado, que voluntariamente sofreu na cruz do Calvário por nós. Deus provou o seu amor, com a maior prova de amor que o homem pode conhecer. E Deus, a exemplo do que Ele fez, nos amou e nos serviu através do seu Filho amado. Ele diz, sirvam uns aos outros. E para isso o apóstolo vai dizer aqui, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Foi para o serviço da igreja, para servir aos irmãos que nós amamos, que Deus nos capacitou. Foi para isso que Deus levantou os homens que pregam. Foi para isso que Deus levantou aqueles que servem a igreja com o dom da misericórdia. Foi para isso, minha irmã e meu irmão, que Deus colocou no seu coração o desejo ardente de orar pelos irmãos. Foi para isso, irmãs e irmãos, que Deus lhe deu o dom do ensino para crianças. Foi para isso que Deus lhe deu o dom da misericórdia e da assistência. Não foi para você viver a revelia
da comunhão dos santos. Pelo contrário, foi para você servir a igreja. Para você servir a igreja. E um dia, meus irmãos, Deus virá e vai me perguntar: Tiago, o que você fez com o dom que eu lhe dei? Reverendo Davi, o que você tem feito com o dom que eu lhe dei? A cada um prestaremos contas ao Senhor. E devemos fazer esse exercício. Amamos os nossos irmãos e temos servido a eles com o dom que Deus nos deu. Como eu tenho contribuído para a minha igreja, para o corpo de Cristo. O corpo de Cristo comprado pelo seu sangue. Lembro novamente aqui a ilustração que fiz do presidente da Ucrânia. Era muito bonito ele dizer que ele ama, glória à Ucrânia, eu amo o meu povo, eu amo a minha nação, mas assim, fiquem aí, eu vou lá, de Washington lá, eu seguro, eu comando vocês. Mas ele decidiu ficar e servir. Os apóstolos amavam a igreja e morreram porque amavam a igreja. Se deram até o extremo, até o extremo. O apóstolo Pedro, 2 anos depois de escrever essa epístola, foi morto, crucificado, e antes de ser crucificado de cabeça para baixo, como nos diz a tradição cristã, assistiu à morte da sua esposa, sendo crucificada. Mas ele serviu a igreja, por amor a Cristo, amou os irmãos intensamente, e ele nos conclama a que façamos isso também. Caminhando já para o final, meus irmãos, e de maneira progressiva, como eu falei para os irmãos, Pedro, primeiramente, nos disse àqueles irmãos, reconheceu que viviam os últimos dias, e quando ele faz isso, eu queria que os irmãos realmente tivessem essa percepção. Quando Pedro faz isso, não é tão somente um alarde de que são os últimos dias. Quando você lembra, e quando vocês lembrarem, que nós vivemos os últimos dias, lembre que nós vivemos os últimos dias porque Deus cumpriu a promessa de enviar o seu Filho. Cumpriu a promessa. É por isso que nós vivemos os últimos dias. Por essa maravilhosa mensagem do Evangelho. E Pedro fez isso, disse: olha, vivemos os últimos dias. Então, prestem atenção, vivam conforme a palavra de Deus. Tenham um relacionamento com Ele, sejam criteriosos e sóbrios. Mas não somente isso. Sirvam, amem os irmãos, amem intensamente, e amando os irmãos, sirva aos irmãos, sirva aos irmãos. E aí ele vai dizer: façam isso, mas façam isso observando a vontade de Deus. Não é fazer de qualquer jeito, não é amar e nem servir de qualquer jeito, não é pregar qualquer coisa. Veja o que ele vai dizer aí no versículo 11. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. Pedro aqui, ele, para poder dizer essa verdade de que devemos observar os oráculos de Deus, ele vai e observar a vontade de Deus, ele vai, obviamente, tratar de claramente de dois ofícios da igreja. Ele vai falar aqui para aqueles que falam, ou seja, aqueles que levam a mensagem, que na igreja, à luz do Novo Testamento, são os presbíteros pastores, e aqueles que servem, que são os diáconos. Mas a mensagem de Pedro aqui, à luz do que lemos anteriormente, de que cada um sirva com o dom que Deus lhe deu, é para todos. Todos devem servir observando a vontade de Deus, como Deus quer que eu ore, como Deus quer que eu pregue, como Deus quer que eu trate o irmão. Digo isso e é importante nos nossos dias, porque nós temos visto muitas ditas igrejas pregando um evangelho à revelia daquilo que a palavra de Deus revela. Muitas igrejas. E nós precisamos ter a consciência de que aquilo que ficou muito claro à luz da Reforma Protestante, e foi um dos pontos centrais, de que só a Escritura é a autoridade, e última autoridade.
Nós devemos agir, falar, proceder, pensar e amar à luz daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Meu relacionamento com minha esposa não é do jeito que eu quero. A palavra de Deus me diz que eu tenho que amar a minha esposa, assim como Deus amou a igreja, a ponto de dar a minha vida por ela. E eu preciso pensar, eu estou amando ela desse jeito? Ao tempo que diz que a esposa deve ser submissa ao marido, assim como a igreja é a Cristo, para honrar a Cristo. A esposa tem sido. Nós temos ensinado nossos filhos no caminho que devem andar. O reverendo Augusto, salvo engano, ele disse que tem, falando acerca de pessoas que pedem, que Deus fale, revele a ela e tal. Você quer que Deus fale com você? Ele diz, leia a palavra de Deus em voz alta. Ele vai estar falando com você. Você quer que ele fale mais alto? Leia gritando. E o que ele quis dizer é o seguinte: tudo que Deus tem para lhe dizer, meu irmão, minha irmã, está aqui, contido na palavra de Deus. Se eu quero saber como eu devo proceder no meu trabalho, o próprio apóstolo Pedro vai falar aqui. Se eu quero saber como eu devo proceder com as autoridades, Pedro, Paulo vão falar sobre isso. Então, tudo que formos fazer, esse serviço ao irmão, ele deve ser feito conforme a palavra de Deus nos ensina. É como se Pedro dissesse, façam tudo isso que eu estou dizendo, mas só terá valor para Deus se for feito de acordo com a sua vontade revelada e escriturada pelos profetas e apóstolos, que para nós é a Bíblia. Não adiantava para aqueles irmãos apenas querer servir a Deus e a igreja. Precisa ser de acordo com a vontade de Deus. Por um ponto muito claro, Deus é o soberano e nós somos os servos. Por isso, é Ele quem deve ser agradado através da nossa obediência à sua vontade, e não nós sermos aqueles que ditam como Deus deve receber a nossa adoração. E é isso que nós temos visto hoje. Igrejas coach, onde Deus serve ao homem. Deus serve ao homem, não o homem serve a Deus. Eu considero aquilo aqui na Bíblia que me agrada. O que não me agrada eu não considero. Então, Deus é meu servo. É isso que eles têm pregado. E o apóstolo Pedro chama atenção para isso. Mas não somente tudo deve ser feito segundo os oráculos de Deus, ou sobre a verdade de Deus, mas tudo deve ser feito também com um objetivo, e um único objetivo: de glorificar a Deus por meio de Cristo. Versículo 11, novamente. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que, em todas as coisas, seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Finalmente, e como tendo chegado ao ponto alto, ou objetivo da sua exposição, nessa perícope aos irmãos dispersos, Pedro diz que, além do dever de que tudo seja feito em conformidade com a palavra, também tudo deve ser feito para a glória de Deus, por meio de Jesus Cristo. A nossa vida, o nosso proceder, quando pautado pela palavra de Deus, ele deve objetivar, glorificar a Deus. Se eu trabalho, o meu trabalho deve servir para glorificar a Deus. Eu estava em viagem essa semana com uns executivos de uma indústria e fizemos uma ligação para um outro colaborador da empresa lá de Pernambuco. Ele é crente, ele sabe que sou crente, botaram no Viva Voz, e ele deu um testemunho bonito, e ele dizia o seguinte, ele dizia, olha, eu não sou nada nem ninguém, mas eu tenho uma certeza que tudo que eu tenho e tudo que eu sou vem do Senhor. E eu disse a ele, Danilo, que maravilha ouvir isso, meu irmão. E compartilhei com ele dessa certeza também, e disse, olha, quando nós temos consciência de que o meu trabalho deve glorificar a Deus, eu sou até um melhor funcionário ou um melhor profissional naquilo que eu faço. Se eu não trabalho para mim, mas eu trabalho para o Senhor, eu devo trabalhar com amor, com dedicação, lembrando em gratidão daquilo que Cristo fez por mim.
Então, o que Pedro diz aqui, nos chama a atenção, é que tudo que fazemos, não é só algumas coisas que fazemos, é tudo aquilo que fazemos, o nosso trabalho, nosso relacionamento com a igreja, nosso relacionamento com o nosso cônjuge, nosso relacionamento com as pessoas, com os ímpios, ele deve objetivar a glória de Deus. Mais especificamente aqui, ele se refere a esse relacionamento da igreja. Relacionamento da igreja. Devemos nos relacionar, devemos amar com amor intenso, devemos servir aos irmãos, observando o que a palavra de Deus diz, para a glória de Deus, não para a minha glória. Tanto que Pedro, evoluindo aqui no texto, mais na frente, lá no capítulo 5, quando ele fala aos presbíteros, ele vai alertar para isso. Sirvam não por constrangimento, sirvam não com outras intenções, como, por exemplo, serem dominadores do rebanho, terem poder sobre a igreja. Não por isso, mas sirvam a igreja do Senhor, ao sumo pastor. Tudo que fazemos, meus irmãos, deve ser para glorificar a Deus. Para isso fomos feitos, para isso fomos concebidos, para isso Adão e Eva foram criados, e toda a criação foi feita para glorificar a Deus. Adão e Eva como vice-regentes da criação, como aqueles que levariam a criação a glorificar a Deus. Para isso fomos concebidos, e o pecado entrou no mundo. Mas Deus, com seu amor intenso, tido concebido ele já a salvação na eternidade, ele providenciou o seu Filho para aqueles que forem salvos, aqueles que foram eleitos, sendo salvos, vivam para glorificar o seu santo nome. A nossa obediência, ela reflete o ministério de Cristo. Ela deve ser uma referência ao ministério de Cristo, que foi obediente até a morte e morte de cruz. Devemos ser obedientes ao Senhor para glorificá-lo. E sendo obedientes, estamos fazendo isso por meio de Cristo Jesus, que teve o ministério ativo de ser obediente. Cristo foi obediente e Cristo morreu. Cristo teve o ministério ativo, quando ele esteve aqui, não pecou e foi obediente ao Senhor, e o seu ministério passivo, quando foi morto na cruz do Calvário. E nós devemos, da mesma forma, glorificar ao Senhor com tudo que somos e tudo que temos. Meus queridos, eu quero, a título de conclusão, lembrar aos irmãos os pontos que tratamos nesta noite, para que, ao longo da semana, possamos refletir sobre isso, para que essas verdades possam, de alguma maneira, não verdades minhas, verdades que o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, nos trouxe aqui nesta noite, para que elas possam nos confrontar, para que elas possam nos animar, assim como foi a intenção do apóstolo, mas que elas também possam nos exortar a uma vida santa. No primeiro ponto, nós vimos que, pela graça de Deus e por ter Jesus Cristo ressuscitado, porque Ele venceu a morte, nós podemos ter a consciência de que vivemos os últimos dias. Nada mais precisa acontecer para que Jesus volte, nada mais. Nós não esperamos mais nenhuma coisa espetacular, extraordinária. Jesus pode voltar hoje, e como Ele vai nos achar? Que como pecadores, segundo ponto, que como pecadores regenerados pelo sangue de Cristo, devemos ser santos, e por isso temos deveres relacionais para com Deus e para com os nossos irmãos, devendo amar os nossos irmãos intensamente e servi-los. Isso deve nos fazer refletir se temos amado e servido a igreja de Cristo, ao corpo de Cristo por quem Ele morreu. Como terceiro ponto, nós vimos que tudo que devemos fazer deve obedecer à palavra de Deus, e eu só posso obedecer à palavra de Deus se eu conheço a palavra de Deus. Então medite na palavra de Deus, busque ouvir a voz do Senhor à luz do que Ele fala na sua palavra. E como quarto ponto, nós vimos que tudo isso deve ser feito para glorificar ao Senhor. Que tenhamos essa consciência em todas as esferas da nossa vida, que se estivermos trabalhando, se estivermos nos relacionando em casa, na igreja ou em qualquer lugar que nós estivemos e qualquer coisa que estejamos fazendo, nós devemos buscar glorificar a Deus, glorificar ao Senhor. O apóstolo Pedro, ele fez isso, como eu disse, 2 anos depois de escrever essa epístola,
diz a tradição cristã, o apóstolo Pedro foi martirizado, juntamente com sua esposa. E os relatos dizem que o apóstolo Pedro ali, antes de ser crucificado, vendo sua esposa ser crucificada, ele tão somente disse uma coisa à sua esposa. E veja que cena terrível. A crucificação, como os irmãos sabem, era uma das mortes mais terríveis, se não a mais terrível, imposta pelo Império Romano. E vendo a sua esposa, sua amada, sendo crucificada, ele olhou para ela e disse tão somente: lembre-se de Cristo. Lembre-se de Cristo. Esse homem, o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, nos chama a termos uma vida santa, totalmente direcionada a glorificar ao Senhor, como ele teve, mesmo no momento de morte, fazendo com que sua esposa trouxesse à memória as certezas das promessas do Senhor Jesus Cristo, e de que um dia todos nós, com a graça do Senhor Jesus, estaremos juntos, louvando e glorificando o nosso Deus na Jerusalém Celestial. Que Deus abençoe os irmãos e aplique a sua palavra aos nossos corações. Amém.